Pai que me criou, e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me então, Senhor, a tua divina vontade. Venha a divina vontade nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Vede. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos aí seguindo o estudo 11, dos nossos trechos que estamos aí estudando sobre a vida na divina vontade. E o estudo hoje é o primeiro trecho 313, 4 de setembro de 1900. A impureza e as boas obras feitas imperfeitamente são alimento repugnante para Jesus. Tendo recebido a comunhão, meu adorável Jesus me transportou para fora de mim mesma, fazendo-me parecer extremamente aflito e amargo. Então lhe pedi que derramasse em mim suas amarguras, mas Jesus não me dava ouvidos. Mas insistindo, depois de muito tempo, se agradou em derramá-las. Depois de ter derramado um pouco de amargura, lhe perguntei: Senhor, não te sentes melhor agora? E ele: sim, mas não foi o que derramei que me causou tanta pena, mas um alimento nauseante e insípido que não me deixa repousar. E eu: derrama um pouco em mim, assim te aliviarás um pouco. E ele: se eu não posso digeri-lo e suportá-lo, como o poderás você? E eu: sei que a minha fraqueza é grande, mas tu me darás graça e força, e assim terei êxito para contê-lo em mim. Compreendia que esse alimento nauseante eram as impurezas, o insípido, as boas obras mal feitas, todas deterioradas, que a nosso Senhor são bem de aborrecimento, de peso e quase desdenha recebê-las, porque não podendo suportá-las, quer atirá-las de sua boca. Quem sabe quantas das minhas estavam ali? Então, como obrigado por mim, derramou também um pouco daquele alimento nauseante. Quanta razão, realmente, tinha Jesus, que era mais tolerável o amargo que aquele alimento nauseante e insípido. Se não fosse por seu amor, a nenhum custo o teria aceitado. Depois disso, o bendito Jesus pôs-me o braço atrás do meu pescoço e, apoiando a sua cabeça sobre o meu ombro, pôs em atitude de repouso. Enquanto repousava, encontrei-me um lugar, onde havia por piso muitas tábuas móveis, e abaixo o abismo. Eu, temendo precipitar-me ali, despertei Jesus, invocando sua ajuda, e ele me disse: não temas, é o caminho que todos percorrem. Não é preciso outra coisa que toda a atenção, e como a maior parte caminham distraídos, esta é a causa pela qual muitos se precipitam no abismo, e poucos são os que chegam ao porto da salvação. Depois disso, desapareceu e eu encontrei-me em mim mesma. Então é muito sério, né? Essa realidade de boas obras que não são agradáveis a Jesus, né? Que são mal feitas. Por quê? Porque a pessoa, ela tem o interesse na vontade humana de fazer obras para Deus, querendo agradar a Deus, mas elas, na verdade, se agradam a si mesmas. Então, elas estão fazendo aos seus próprios olhos, aos olhos de outras pessoas, para que possam as outras pessoas, né, ver que elas são especiais, né, elas querem aparecer. E aí são obras mal feitas, porque tem um interesse dúbio, né, por trás dessas obras. Por exemplo, você vai fazer uma caridade, você vai doar alimentos para alguém, você vai fazer, né, uma doação de marmitas, vai até você mesmo vai produzir as marmitas dentro da sua casa e você quer, né, agradar as pessoas, mostrar, né, que ficou tudo lindo, perfeito, bom, gostoso, delicioso.
e que você alcançou a maioria da quantidade possível que você queria, e tinha interesses por trás. Você não fez aquilo de todo o coração e totalmente livre o seu coração, só em direção a Deus, só para poder agradar a Deus, só pensando que Deus ia ficar feliz, que não importasse quantas sairiam, né? Mas você queria, não tinha que ser 20, ah, não, tem que ser 100, ah, tem que ser, entendeu? Ou então, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Então, muito perfeccionismo que você coloca no meio, sabe? Ai, tem que estar desse jeito, tem que ser. Por quê? Porque você tem interesse de apresentar ao humano, aos olhos humanos, que as pessoas estão vendo alguma coisa, o seu, né, para o seu bel prazer, para você se sentir satisfeita do que você fez. Sendo que para Jesus não precisa de nada disso. Se você propôs fazer, faça. E o que gerar de melhor possível, com muito amor, ele vai agradecer. E o que gerar, né? O que acontecer se tiver algum contratempo, tudo vai ser parte do sabor do trabalho que você está realizando, né? Os contratempos, dificuldades, são parte do sacrifício de amor que você está oferecendo a Deus também, né? O suor, né? Qualquer contratempo, qualquer dificuldade, vai ser tudo assim, um ingrediente dado pelo próprio Senhor para ficar aquilo mais valoroso para Ele, para que tenha mais valor aos olhos dele. Mas as pessoas não pensam assim. Elas esquecem que Deus está no comando da vida delas, elas esquecem que Deus está vendo tudo, que Deus possa colocar a mão dele em tudo que você faz. Ela não tem essa visão. Então ela acha que ela controla tudo, tem que ser perfeita aos seus olhos, para que as pessoas, nossa, todas possam falar, ela é uma pessoa maravilhosa, muito linda e tal. E isso traz toda impureza, tudo sem sabor para Jesus. São tudo obras boas, mas mal feitas, que não têm a pureza de intenção de agradar somente a Deus e mais ninguém. Então, fica toda deteriorada, que para Deus é de aborrecimento, aborrece para ele, dá um peso amargo para ele, né? Sem sabor, uma coisa sem sabor que ele tem que engolir, porque foi para ele que você entregou, então ele tem que engolir aquilo ali, mas ele não se repousa, ele fica pé da vida com isso, ele não gosta. Então é uma coisa que você deu para ele e ele tem que aceitar, mas nossa, como dói para ele aceitar aquilo. E aí, na hora do seu juízo particular, ele vai conversar sério com você. Você tá frita, né? Porque nada passa batido para Jesus. Se você não pedir perdão, não confessar antes e ter esse conhecimento de tudo que você fez errado, né? E não pedir perdão e fazer uma boa confissão antes de morrer, lembrando de tudo isso, você tá frito quando chegar no seu juízo particular, porque Jesus vai pesar cada coisinha que você aprontou, filho. Então é bom fazer tudo só por amor puro a Deus, sacrifício vivo, sem nenhum interesse próprio de nenhuma espécie. É muito importante trabalhar isso, né? E o humano é muito, nossa, o humano é muito terrível. Ele quer muito aparecer bonitinho para os outros, ele quer muito, até para si mesmo, né? Às vezes não é nem para os outros, é para si mesmo. Uma autossatisfação que quer criar para si mesmo. E Deus fica em segundo plano, não está sendo realmente de verdade puro, puro para Deus, mas tem sempre uma autossatisfação. E se tem, realmente vai ser muito mal feito, né? Jesus fica doido com isso aí. E aí é bem isso, Jesus ele quis repousar, né, na Luísa, e aí ele falou que ela encontrou-se com ele no lugar onde havia muitas tábuas móveis no piso e abaixo tinha um abismo. E ele falou: não tenha medo, é assim que é o caminho de todos, né? Não é preciso outra coisa que toda atenção. Então a gente tem que caminhar muito atento para agradar a Deus na pureza, porque nós estamos a um passo de cair no abismo, né? Se caminhamos distraídos. Então, esta é a causa pela qual muitos se precipitam no abismo e poucos são os que chegam ao porto da salvação, realmente, porque se a pessoa não está toda voltada aos olhos a Deus para fazer o melhor em Deus, procurar viver uma vida perfeita em Deus, vai acabar perdendo, se distraindo consigo mesmo, com seus próprios caprichos, né? E aí pode perder a sua alma. Isso é muito grave, gente, muito grave, né? No próximo trecho é 4:18, 12 de outubro de 1900. Os inimigos mais poderosos do homem são o amor aos prazeres, as riquezas e as honras. Continua vindo, meu adorável Jesus, nesta manhã, trazia uma densa coroa de espinhos. Eu a tirei pouco a pouco e a pus em minha cabeça. E disse: Senhor, ajuda-me a cravá-la em mim. E ele: desta vez quero que tu mesma a crave, quero ver o que você sabe fazer e como queres sofrer por amor a mim. Eu a cravei muito bem,
muito mais que se tratava de lhe fazer ver até onde chegava o meu amor de sofrer por ele, tanto que ele mesmo, todo enternecido e estreitando-me, disse: Basta, basta, que meu coração não resiste mais o ver-te sofrer. E me deixando muito sofrida, meu amado Jesus não fazia outra coisa senão ir e vir. Depois disso, tomou o aspecto de crucificado e me participou suas penas, e me disse: Minha filha, os inimigos mais poderosos do homem são o amor aos prazeres, as riquezas e as honras, que fazem infeliz ao homem. Essas coisas fazem infeliz ao homem, porque estes inimigos se introduzem até no coração e o roem continuamente. O amargam, o abatem, tanto de fazer-lhe perder toda a felicidade. E eu, sobre o Calvário, derrotei estes três inimigos, e obtive graça para o homem de que pudesse vencê-los também ele e restituir-lhe a felicidade perdida. Mas o homem sempre ingrato rechaça a minha graça e ama raivosamente estes inimigos, que colocam o coração humano em uma tortura contínua. Dito isso, desapareceu, e eu compreendia com tal clareza a verdade dessas palavras, que sentia uma repugnância por isso, um ódio para com estes três inimigos. Seja sempre bendito o Senhor e tudo seja para a sua glória. Então é muito sério, né? Muito sério. Então a Luísa está aqui com Jesus, né? Vivendo o sofrimento por amor a ele, provando o amor dela para ele. Ele, né, fica sofrendo por vê-la sofrer, mas vem, volta, né, e tal. E depois ele fala que os inimigos mais poderosos do homem são o amor aos prazeres, né, comida, sexo e tudo mais, né, as riquezas e as honras. E todas essas três coisas causam grandes infelicidades, porque para você ter todas essas coisas, tem preço para isso. Se você quer a mulher, quer o sexo ali. Em base do sexo tem um monte de perigos que você corre, um monte de posse, sentimento de posse, de ciúme, né? Relacionamentos, a pessoa acaba se apaixonando, fica grudada em você, você já não gosta da pessoa, você só queria o sexo. Olha quanta confusão que a pessoa fica procurando para si mesma, vivendo só para esses prazeres, né? Os homens e as mulheres ficam todas nessas confusões horrorosas, né? E são julgadas, né? Daí acaba perdendo as honras também. Se tem amor à comida, acaba se engordando, ficando doente, né? Correndo risco aí de comer tanto, tanto, tanto que morre, né? Tem um infarto, quase morre. Então, são coisas que só prejudicam, trazem infelicidade para o homem. O exagero dessas coisas, né? As riquezas também, o homem nunca fica satisfeito por aquilo que ele tem, ele sempre quer mais, quer mais, quer mais, nunca está satisfeito, sempre está. E aí essas coisas roem continuamente o coração do homem. Fica ali no coração dele, né? E ele vive só para essas três coisas. E o roem continuamente, o amargam, o abatem, tanto de lhe fazer perder realmente toda a felicidade. O homem não tem paz enquanto ele busca esses três prazeres, né? Esses três inimigos. E Jesus, ele derrotou isso na cruz. Ele derrotou no Calvário esses três inimigos. Mas como que ele derrotou? Através dessa graça de a gente acreditar que não é para essa vida que nós fomos criados. Pela graça de ele trazer para nós a revelação de que nós somos filhos de Deus e que Deus nos quer para ele, para vivermos para ele. E que ele vai nos dar a plena felicidade aqui na terra e depois do céu. E que a gente não precisa correr atrás dessas coisas, que essas coisas não são importantes. O que é importante é o amor a Deus, né? Servir a Deus. E isso vai trazer verdadeira felicidade aqui na Terra para você desde já. Então, é isso que ele conquistou para a gente, essa amizade novamente com Deus, né? O Calvário trouxe novamente a ligação, a paz entre Deus e os homens, a possibilidade de nós termos Deus novamente. Então, isso que Jesus fez, derrotou esses três inimigos de uma vez por todas, mas infelizmente muitos deixam Deus de lado, rechaçam Deus, são ingratos, rechaçam a graça dele e amam de todo o coração raivosamente esses três inimigos e colocam no coração humano uma tortura contínua. É uma dor muito grande para nós, né, ouvirmos esses desabafos de Jesus, mas é uma realidade verdadeira. A Luísa mesmo falou, é verdade, isso mesmo é muita verdade. Quanta repugnância, quanto ódio me dá para contra esses três inimigos. E tá certo, temos que odiar mesmo essa vida nojenta em que o humano está, né, inserido e vivendo tão infeliz, tão triste. É uma dor muito grande ao coração de Jesus e é nesse interesse que nós trabalhamos incansavelmente para trabalhar para tirar as pessoas dessa vida. Né? Nós temos que sair dela e tirar essas pessoas todas que a gente puder dessa vida, pedir perdão a Jesus e reparar a Jesus em nome de todos esses, para que eles tenham a chance,
pelas nossas reparações, de encontrar novamente a luz e terem a graça de renunciar essas coisas e voltarem o coração a Deus. É o que Deus pede para nós, filhos da divina vontade. Amém? Deus abençoe e até a próxima aula, se Deus quiser. Abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.